Amém? Podeis assentar. Bom, irmãos, Jesus Cristo, Ele quer nos trazer uma mensagem esclarecedora através desta parábola. Primeiro é importante nós entendermos o porquê Jesus Cristo contou esta parábola, o que levou Jesus Cristo a contar esta parábola. A parábola, ela é uma símile ampliada. Símile é uma figura de linguagem, e aqui nosso Senhor Jesus Cristo está usando uma história para exemplificar e para mostrar a realidade que muitas vezes as pessoas não conseguem ver ou entender. E a parábola, ela tem dois objetivos. O nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 13, e o versículo 10 ao 13, quando ele está contando uma parábola, os discípulos dele perguntaram: Senhor, por que fala por parábola? Jesus Cristo disse: porque a vós é dado a conhecer o mistério do reino, mas a eles não, porque eles ouvem de mau agrado. Então a parábola, ela tem dois motivos. Primeiro, abrir os olhos e fazer com que as pessoas vejam aquilo que está além, irmãos, da sua visão. E o segundo motivo é fazer com que aqueles que não entendem, irmão, ou melhor, que acham que vê, fique cego, não entenda realmente o que está sendo dito. Eu espero que esta parábola ela abra os teus olhos nesta noite, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, o que levou a contar esta parábola foi justamente as críticas dos fariseus. Jesus Cristo veio à terra e ele veio para salvar. Ele mesmo disse que ele não veio para os bons, para os sãos, ele veio para os doentes. E aqui nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo foi severamente criticado porque andava com pecadores, porque comia com pecadores, porque sempre entrava na casa de pecadores. E ao fazer isso, os fariseus, que se consideravam pessoas justas, pessoas santas, pessoas perfeitas, começaram a criticar Jesus Cristo porque ele comia com os pecadores. Todo tipo de pessoas procuravam Jesus Cristo e era recebido por ele. Prostitutas, cobradores de impostos que, de certa forma, roubavam as pessoas, leprosos, pessoas com doenças graves. Então Jesus Cristo recebia todas as pessoas, porém aqueles religiosos, os fariseus, censuravam e criticavam Jesus Cristo. Uma certa feita, quando ele entrou na casa de Simão, e uma pecadora também entrou e começou a lavar os pés de Jesus Cristo com lágrimas e enxugar com seus cabelos. Simão, que andava no meio daqueles fariseus, que era um deles, também começou a criticar Jesus Cristo. Se ele soubesse quem era esta mulher, ele bem não tocaria, não deixaria que ela tocasse nele, né? Porque ele considerava aquela mulher uma mulher de vida livre, e Jesus Cristo, que se dizia um homem de Deus, que se dizia ter vindo de Deus, não poderia admitir que uma pecadora tocasse nele ou se aproximasse dele. Então Jesus Cristo, ele com esta parábola, ele quer tentar abrir os olhos e fazer compreender aquilo que eles não compreendiam a respeito de Deus. A primeira visão que eles precisam ter é a visão correta a respeito de Deus. Quem é Deus Pai? Então Jesus Cristo está mostrando nesta parábola quem é Deus. E por segundo, o Senhor está mostrando verdadeiramente, através desta parábola, quem são os fariseus. E a história é narrada dessa forma que nós acabamos de ouvir. O homem, ele tinha 2 filhos,
E um certo dia, um desses filhos, o mais novo, chega para o pai e pede a sua parte da herança. E o pai prontamente, irmãos, reparte a herança entre os filhos e entrega para o mais novo. Como o texto diz, passando algum tempo, ele pega a sua herança e vai para uma cidade longe, distante. E a Bíblia diz que ele começou a gastar a sua herança, irmãos, de maneira irresponsável, com seus prazeres, com seus desejos, e a sua herança acabou. E ele começou a passar necessidade, a sentir fome, e começou a procurar comida naquele lugar, começou a procurar pessoas para ajudá-lo, até que encontrou um homem que mandou ele ir trabalhar com os porcos, para cuidar dos porcos. E ele viu aquela situação em que ele vivia, ele começa a lembrar da casa do seu pai. Ele sentia tanta fome que desejava comer, irmãos, as bolotas que era dado para os porcos. E ele cai em si, ele lembra do tempo em que ele estava na casa do pai, e aonde, queridos irmãos, ele tinha fartura, aonde ele tinha verdadeira segurança, verdadeira alegria, na casa do pai. E ele começa a se lembrar disso. Mas a atitude desse filho mostra que ele queria independência. Ele começou a buscar independência. Essa atitude dele de dizer para o pai: dai-me a parte que me cabe da herança, é porque ele não queria mais viver sobre os cuidados do pai, nem viver sobre a orientação do pai, nem os conselhos do pai. Ele queria independência. Ele queria, irmãos, viver a vida da maneira que ele achava correta. Ele queria independência e liberdade, e pegou as suas coisas e foi morar longe do pai. Ele não queria mais obedecer o pai, nem seguir a regra, nem a lei do pai. Então ele foi para uma cidade muito distante, irmãos, e ali ele começa a gastar a sua herança de maneira irresponsável, gastando, como um do seu irmão diz, com meretrizes, irmãos, e aí o dinheiro acaba. E quando isso acaba, irmãos, a sua independência também acaba. Quando o dinheiro dele acabou, a independência dele também acabou, a liberdade dele também acabou, a alegria, porque aqui é uma alegria circunstancial. A alegria dele durou enquanto os bens dele, irmãos, durou. Porque quando os bens dele acabou, ele começou também a sentir tristeza, ele começou a sentir angústia, ele começou a padecer fome, porque a alegria dele, o prazer dele era circunstancial, estava, irmãos, ligado ao que ele possuía, ao que ele tinha. E ele descobriu algo aqui, queridos irmãos, terrível. Ele descobriu que ele cometeu um grande erro ao sair da casa do seu pai. Ele que estava procurando liberdade, ele que estava procurando prazeres, ele acaba no final encontrando, irmãos, uma grande decepção. Ele acaba encontrando fome, ele acaba encontrando miséria, ele acaba encontrando humilhação. Foi isso que o filho mais novo encontrou ao sair da casa do seu pai. Quando acabou o dinheiro, acabou a independência, acabou a liberdade, acabou a alegria, acabou os prazeres. E agora o que ele encontra? Aí ele descobriu que tudo nessa vida passa, nada é duradouro. E naquele momento em que ele se encontra
em um estado de miséria, de humilhação, de pobreza, de fome, de tristeza, ele começa a lembrar da casa do Pai. Ele começa a lembrar dos momentos de fartura, de alegria que ele tinha na casa do Pai. Ele percebeu que realmente na casa do seu pai é que ele tinha segurança e proteção. Ele fugiu disso, ele abriu mão disso. Ele abriu mão dos cuidados do pai, da proteção do pai, da bênção do pai, da provisão do pai, para viver em uma terra distante. Ele se afastou tanto do seu pai e ele pagou um preço muito alto por isso. Só veio agora humilhação, então ele cai em si. E agora, ele não tem mais aquele orgulho em seu coração. Ele não tem mais aquele egoísmo em seu coração. Ele não tem mais aquela autossuficiência. Porque ele achava que ele era autossuficiente. Quando ele possuiu a sua herança, quando ele possuiu os bens, ele achou que era autossuficiente, ele achou que era independente, ele achou que tinha liberdade, ele achou que poderia fazer qualquer coisa. Então ele era um tanto exaltado, orgulhoso, egoísta, e saiu da casa do seu pai. E chegando lá, ele descobre que a vida não é como ele pensava que era. Ele recebe um grande golpe nessa vida. E ele começa a pensar, ele cai em si, ele pensa consigo mesmo. Por quê? Porque é nessa situação que a gente parece que consegue enxergar a realidade da vida. Quando, aqueles irmãos, nós estamos sofrendo, quando nós estamos humilhados, quando nós estamos dependentes, aí a gente consegue ver realmente a nossa verdadeira situação. Conseguimos ver como realmente nós somos. Conseguimos ver quem realmente nós éramos. E aqui o filho pródigo, ele não tem mais o orgulho que embaraça a sua visão a respeito de si. Ele vê que ele é miserável. Ele vê que ele, irmãos, é pecador. Ele vê que ele cometeu um grande erro. Porque agora, em seu coração não há lugar para o orgulho, não há lugar para a soberba. Porque geralmente quando nós estamos bem na vida, quando estamos cercados de bens materiais, nós nos achamos autossuficientes, nos achamos independentes, mas quando o chão é tirado dos nossos pés, a gente percebe que não temos nenhuma garantia, nenhuma segurança. E aqui esse jovem, ele percebe que a sua vida está correndo um grande perigo. A sua vida está correndo perigo. Naquele estado, o que lhe resta é a morte. Naquela situação, o que lhe resta é a morte. Então ele cai em si, ele vê a sua miséria, ele sente a sua fome, ele percebe a sua humilhação, e sem o orgulho, ele agora lembra do seu pai, e ele agora ensaia como é que ele vai chegar ao seu pai. Ele começa a ensaiar o seu discurso de reconciliação, de aproximação com o seu pai. Ele percebe que cometeu um grande erro. Ele se arrepende dos seus pecados. Então ele, nos seus ensaios, ele diz: quantos empregados na casa do meu pai têm fartura de pão e eu aqui passando fome? Me levantarei e vou até meu pai e direi: pai, pequei contra ti e contra os céus, e não sou digno mais de ser chamado de seu filho, mas me receba como um servo, me receba como um escravo.
Ele percebe que ele está caído, ele diz: eu vou me levantar. Ele sabe que ele está distante do pai, ele retorna à casa do pai, ele se aproxima do pai. E aí ele vai falar aquele discurso que ele ensaiou para poder se aproximar do seu pai. Ele sabe que qualquer transgressão cometida aqui na terra é uma transgressão cometida contra Deus. Ele diz: pequei contra ti e contra os céus. Ele sabe que qualquer pecado cometido aqui neste mundo é um pecado contra Deus. Ele reconhece isso. E ele tem esperança que seu pai lhe aceite. Ele espera que o seu pai lhe receba. Então a visão daquele jovem mudou completamente. Aquele jovem que chega para o seu pai, que decide sair de casa para viver longe do seu pai, porque para ele viver na dependência do pai, sobre o cuidado do pai, sobre a proteção do pai, não era bom. Ele queria liberdade, ele queria independência. Ele queria viver a vida, irmãos, e usufruir a vida de uma maneira irresponsável. Mas lá ele descobriu a realidade. E ele percebe o erro que ele comete, então ele retorna na esperança de que o pai o receba. E aí, queridos irmãos, ele corre, ele vai até o pai, ele se levanta, ele sai daquela situação, porque ele lembra do seu pai, ele lembra da casa do seu pai, ele lembra que realmente há segurança na casa do pai, há proteção na casa do pai, há provisão na casa do pai, há verdadeira alegria na casa do pai, porque aquilo que ele buscou no mundo ele não achou, e o que ele achou foi momentâneo, foi passageiro, foi temporário, porque tudo acaba, nada é permanente. Então ele retorna para a casa do seu pai, e quando ele está voltando, seu pai está de longe, e longe avista o seu filho, e o seu pai o reconheceu, e o seu pai, já velho de idade, ele sai correndo ao encontro do filho. Ele não se afasta do filho, ele não deixa o filho chegar até ele, mas ele vai ao encontro do filho. E quando ele chega, ele abraça o filho, beija o filho, e o filho começa a discursar, começa a falar: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me receba. E ele nem conseguiu falar essa frase: me receba como teu servo. O pai já mandou logo os seus servos trazer para ele roupas, sandálias, anéis e vesti-lo. Ele nem disse: me receba como o seu servo. Mas essa palavra aqui, irmãos, né? Porque o filho, ele sabe que ele não era mais merecedor nem digno. Ele não tinha mais direito de filho. Ele sabe que desonrou o pai, que envergonhou o pai. Ele sabe que desobedeceu ao pai. Então ele sabe que não tem direito, ele sabe que não é digno, né? Mas essa declaração não é uma demonstração de humildade da parte dele. Isso aqui é um entendimento errado que ele tem do pai. Quando ele pensa e dizer para o pai: não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba como teu servo. A gente pensa que ele está sendo aqui um tanto humilde, mas era uma visão distorcida que ele tinha a respeito do pai, como muitas vezes nós temos de Deus. Porque a questão aqui, queridos irmãos,
é justamente, ele sabe que o pai, ele é justo. Ele era justo com os servos. Ele mesmo disse: quantos empregados do meu pai têm fartura e eu aqui passando fome? Ele não está sendo humilde aqui. Ele reconhece que ele não tem direito de filho, que ele não tem privilégios de filho, ele reconhece isso. Mas a ideia aqui é que ele quer que o pai lhe favoreça e ele pague esse favor trabalhando para o seu pai. Ele quer comprar o favor do pai. Então, eu trabalho e o pai me dá comida. Eu trabalho e eu me sustento. Eu me mantenho trabalhando para o meu pai. Meu pai é um homem justo. Porque ele não conhecia a graça de Deus. Ele não conhecia verdadeiramente o seu pai. Porque o pai tinha todo o direito aqui, queridos irmãos, de rejeitá-lo. Sabe por quê? Porque a lei exigia punição para a desobediência dos filhos. Quando os filhos pecavam contra seu pai, desonravam seu pai, envergonhavam seu pai, a lei exigia que levasse ele e apresentasse aos sacerdotes e fosse apedrejado. Então ele sabe que ele não tem direito. O pai tinha todo o direito de rejeitá-lo e entregá-lo à lei, mas o pai não faz isso. Quando ele diz: me receba como um dos teus trabalhadores, ele quer o favor de Deus, mas ele quer pagar por esse favor. Ele quer pagar pelo favor. Eu vou trabalhar e o Senhor me paga. É isso que ele tem em mente, porque ele não conhece a graça, ele não conhece o amor do seu pai. É por isso que o pai nem permite que ele faça, que ele use essa expressão. Ele não consegue, quer ver? Aqui no versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, ele nem concluiu a frase. Mas o pai disse a seus servos: depressa, traga-me a melhor roupa e vista nele, coloque um anel em seus dedos e calçado nos seus pés, traga um novilho gordo e mate-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar. O pai não recebe ele como servo, como escravo. O pai, queridos irmãos, o recebe como filho. Porque o amor do pai, irmãos, é infinito. A graça de Deus, queridos irmãos, é maravilhosa. Ele é rico em misericórdia. Então ele recebe este filho que tinha um envergonhado, desonrado, desobedecido. Ele recebe este filho. Mas ele recebe este filho, irmãos, com alegria. Ele não lançou em rosto. Você, como muitas vezes nós fazemos, com nossos filhos, às vezes a gente torce para ele quebrar a cara, para a gente dar aquele sermão. O pai não fez isso. Você saiu, e agora que você não tem nada, você volta, Mas o pai não fez isso. O pai não deu uma bronca, não lançou em rosto. O pai não levou ele à justiça para ser punido. O pai simplesmente o recebeu e lhe restaurou. Você sabe o estado desse moço aqui? Imagina,
sem nada. Com certeza estava como um andarilho que nós conhecemos muitas vezes aí na rua, roupa rasgada, os pés sujos. Ele estava trabalhando, irmãos, com porcos. Estava fedendo, imundo, magro. O pai o vê assim, porque ele estava passando fome. Naquela cidade, naquela terra para onde ele foi, irmãos, surgiu uma grande fome. E ninguém podia ajudá-lo, porque todo mundo estava na mesma situação que ele, passando fome, passando necessidade, nessa terra distante. Então ele retorna, e o pai simplesmente restaura o seu filho, restaurou o status dele, a posição dele, trouxe ele à comunhão, porque tudo que Jesus Cristo está contando nesta parábola é o que Deus ele faz para com o pecador. Tudo que Jesus Cristo está dizendo é o que o Pai faz para conosco. Então recebe com alegria, porque o Pai ele é paciente. Veja como ele é compassivo, ele é perdoador, ele não executou juízo, ele é misericordioso. Porque os judeus não tinham a ideia de quem realmente é Deus. A ideia que eles tinham é que Deus era um Senhor. E qual aqui a ideia de um Senhor? É aquele que, se você trabalhar, você recebe. Você será recompensado segundo as suas obras. Você será recompensado pelo que você fizer. O Senhor faz assim. Se você fizer coisa boa, você vai receber coisa boa. Mas se você fizer coisa ruim, você vai receber coisa ruim. Essa é a ideia de um Senhor, mas a ideia de um Pai não. A visão que os judeus tinham de Deus era esta. Então, por isso que todo o tempo eles estavam procurando se justificar nas obras da lei. Todo o tempo eles estavam querendo ser justo, porque a ideia que eles tinham de Deus é que Deus, irmãos, é um Senhor carrasco, que se você não fizer ou não obedecê-lo, ele vai punir severamente. Mas Jesus Cristo está mostrando aqui quem é o Pai. Por quê? Porque eles estavam censurando Jesus Cristo por se sentar com pecadores, por receber pecadores. Então Jesus Cristo está mostrando para ele quem é o Pai. Que Deus não é um Senhor carrasco, mas Deus é um Pai. E como Ele trata os seus filhos, mesmo quando os seus filhos desobedecem, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é perdoador, Ele é gracioso. Então tudo isso que o Pai está fazendo aqui, irmãos, vestindo o filho, trazendo aqui, irmãos, os anéis, trazendo a sandália, matando aqui um bezerro para festejar, mostrando a graça, o amor, a misericórdia que o Pai tem para com seu filho. O que Deus está se revelando. E como Ele está se revelando para nós? Ele está se revelando para nós através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que recebe pecadores. Ele está se revelando. E Jesus Cristo está mostrando como é o Pai. Vocês têm uma visão distorcida de quem é Deus. Eu vou mostrar para vocês quem Ele é, porque vocês não conhecem. E aí Jesus Cristo está contando essa parábola, e tudo isso está mostrando a misericórdia do Pai, a graça do Pai, a bondade do Pai, a compaixão do Pai, porque é isso que Deus sente por nós. Então, o que esse moço,
está recebendo? Ele está recebendo salvação. Que salvação? Daquele estado que ele se encontrava. Se aquele moço permanecesse naquela situação, ele morreria. Se ele permanecesse naquela terra, se ele permanecesse distante do pai, ele morreria. Então ele se lembrou do seu pai e ele correu para o seu pai, mesmo tendo uma ideia errada do pai, ele ainda retornou para o pai. E o pai o salvou daquele estado, o pai o salvou daquele destino, e o pai lhe deu uma nova vida. O pai lhe deu uma nova vida. E quando eles estão lá festejando, se alegrando, o irmão mais velho chega e escuta, sabe, aquela festa, aquela alegria, e pergunta para o servo: o que está acontecendo? O servo diz: olha, seu irmão que estava perdido voltou, e seu pai matou um bezerro e está festejando, está se alegrando porque ele voltou são e salvo. E aí aquele irmão, quando ouve isso, não se agrada. A Bíblia diz que ele fica irado. Ele ficou irado. E o pai sai para conversar com ele. E aí ele com o coração fechado, ele diz para o pai: olha, sempre trabalhei como servo, e o Senhor nunca me matou um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas agora vem esse seu filho, que gastou tudo com meretrizes, e o Senhor mata um bezerro e vai festejar com ele. Aí o pai disse: meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu, mas importava que nós nos alegrássemos, porque o seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Mas aqui mostra novamente como aquele filho olhava para o pai. Primeiro que esse aqui vai mais longe. Esse aqui tem o pai como o Senhor, mas um Senhor injusto. Para ele, o pai é injusto. Por quê? Primeiro ele mostra que o pai é injusto quando diz para ele: olha, sempre trabalhei, e o Senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. Olha o que ele está dizendo: eu sempre trabalhei como um escravo teu, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Agora vem o seu filho, que pegou a sua herança e gastou com as prostitutas, e o Senhor o recebe. Você vê como ele olha para o pai, como ele vê o pai, como ele entende como o pai é? É um Senhor injusto. Ele se considera, veja como ele se considera justo. Ele se considera um servo bom, um servo fiel. Ele se considera um servo perfeito. Mas o pai, ele considera como um senhor injusto. Foi injusto com ele, e estava sendo também injusto em quê? Em não punir o irmão. Era assim que os judeus que criticaram Jesus Cristo via a Deus. Era dessa forma. Eles viam Deus como um senhor duro, carrasco. E aí ele está aqui revoltado.
O irmão mais velho está revoltado com o seu pai. Veja o versículo 25 ao 30, diz assim, ó: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas novilho gordo para ele. O pai é injusto, mas ele é um servo fiel, nunca desobedeceu os mandamentos do pai. E o pai nunca deu nada para ele. Mas aqui já está a grande justiça dele, porque o texto diz no versículo de número 11, irmãos, que quando o filho mais novo pediu a sua herança, o pai, ele repartiu a herança e deu a parte do filho mais novo e a parte do filho mais velho. Olha o que o texto diz. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele partiu a sua propriedade entre eles. O pai repartiu a fazenda entre os 2. E ele tinha a coragem de dizer para o pai que nunca me deste nada. Aqui, o irmão, ou melhor, Jesus está revelando o coração do irmão mais velho. O coração do irmão mais velho, irmãos, era um coração cheio de orgulho. Orgulho por quê? Porque ele se achava mais justo até mesmo que o pai. Ele se achava mais justo que o irmão. Seu coração era um coração egoísta, era um coração vingativo, era um coração que não perdoava. O coração deste irmão mais velho era assim, orgulhoso, egoísta, cheio de mágoas, cheio de ira, cheio de vingança. É isso que Jesus Cristo está tentando mostrar. É isso que Ele está nos ensinando. Ele está ensinando como é o pai e como é o irmão. Porque isso aqui, queridos irmãos, diz muito sobre nós. Fala muito sobre a nossa situação. Então, ele não quer participar. O pai chama para entrar e ele não quer participar daquela comunhão. Ele não quer participar da alegria do pai. Ele não quer participar da restauração do seu irmão. Ele não quer. Porque o seu coração é cheio de mágoa, seu coração é cheio de vingança, seu coração é cheio de ira, de egoísmo, de orgulho. É assim que era o coração dos fariseus. E a parábola que Jesus está contando é justamente para revelar, para abrir os olhos, para que eles enxergassem qual era a posição dele e a situação dele na parábola. Era para mostrar o que eles estavam fazendo, o que eles estavam sentindo, o que eles pensavam sobre Deus, o que ele pensava sobre as pessoas. A parábola de Jesus Cristo é justamente para revelar quem é o Pai. Como é o Pai. A parábola aqui é para revelar quem realmente são os fariseus, os religiosos, que se achavam justos, que se achavam santos, que se achavam bons, que se achavam perfeitos.
Mas aí Jesus Cristo está nesta parábola revelando realmente a natureza de seu coração, está revelando o que ele pensa sobre Deus, o que ele pensa sobre o próximo. Mas o que Jesus Cristo está falando? O Pai não é como vocês pensam. O Pai é compassivo, misericordioso. O Pai, Ele é perdoador, Ele é gracioso. E a graça, irmãos, a graça de Deus, nós temos uma definição bem básica, né, e clara sobre a graça. O que é graça? Favor imerecido. O que Deus fez pelo filho mais novo aqui foi graça. Deus mostrou graça. Ele não merecia. Deus foi misericordioso e Deus foi gracioso com ele. Ou seja, Deus não deu para ele o que ele merecia, misericórdia. O que ele merecia? Ele merecia juízo, ele merecia punição, condenação. E Deus foi misericordioso e não deu isso que ele merecia. O que Deus deu para ele? Graça. O que é graça? Favor imerecido. Ele não merecia salvação, ele não merecia vida, ele não merecia comunhão, restituição. Foi isso que o Pai deu para o Filho, a graça. E os fariseus não conheciam a graça, os religiosos não conhecem a graça, porque não conhecem o Pai. Mas aqui o Pai está mostrando a sua graça, a sua misericórdia. Jesus Cristo sempre teve um embate, um confronto com os fariseus, o apóstolo Paulo também, porque eles se achavam perfeitos. Muitas vezes Jesus Cristo falou para eles: olha, vai e aprenda, a misericórdia quero e não sacrifício. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, o Senhor também, Jesus está dizendo assim: olha, vocês dão dízimo do coentro e do cominho, mas desprezam o mais importante da lei, que é a justiça, que é a misericórdia e a fidelidade. Vocês desprezam isso. O mais importante, vocês são um sepulcro caiado, são bonitos por fora, mas podre por dentro. Mas Jesus Cristo está mostrando como é o Pai. Ele é gracioso, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. E Ele é rico em graça e misericórdia. Deus, Ele é justo. Apesar do irmão mais velho olhar para o pai e ver que o pai é injusto, por quê? Porque o pai não puniu o filho como deveria, mas o recebeu. Então ele acha que o pai é injusto. Ele se acha justo, se acha bom, mas o pai é gracioso. Primeiro, o pai já tinha repartido, dado para ele a parte dele. O pai repartiu a herança entre os dois. Agora, o que nós temos que eles não tinham? Deus tem abençoado, a Bíblia diz que Deus abençoa a todos. Deus manda chuva e sol para todos, para justos e injustos. A vontade de Deus é que todos os irmãos sejam salvos. O Senhor quer salvar, o Senhor quer dar nova vida, o Senhor quer perdoar. Mas os fariseus não entendiam isso. Eles não entendiam porque Jesus Cristo, que foi enviado por Deus, andava com pecadores. É porque Ele veio justamente para salvar. Ele veio para chamar os doentes. Ele veio para perdoar os pecados. Ele veio para isso. E Ele é rico em graça e misericórdia. E o pai disse para o filho, porque ele diz, olha, ele diz: tenho trabalhado como escravo. Olha o que ele pensa. Ele pensa
que ele trabalha como escravo para o pai, mas o pai aqui desfaz essa ideia. O pai diz: filho, tudo que eu tenho é teu. O pai já tinha dado a parte dele, e tudo que o pai tinha era dele. Na verdade, ele não está trabalhando para o pai, ele está preservando e cuidando do que o pai já tinha lhe dado. Era isso. O que nós podemos aprender dessa mensagem? Primeiro, irmãos, a autoconfiança que nós temos em nós mesmos, em nossos bens, em nossas virtudes, é passageiro. Autoconfiança. Você viu que acabou os bens daquele jovem? Os bens, os prazeres acabaram. E agora o que ele tinha? O que ele tinha de segurança para a vida eterna? A Bíblia diz que tudo neste mundo passa. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Por isso que nós não devemos amar o mundo. João, em sua primeira epístola, o capítulo 2, e o versículo 16 e 17, ele diz: filhos, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tanto a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, essas coisas passam. Não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá várias advertências, para que a gente não acumuleis tesouro nessa terra, mas juntarmos tesouro do céu. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, né? E negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nosso Senhor Jesus Cristo nos advertiu. Por quê? Porque nós estamos nesta vida, irmãos, mas tudo isso é passageiro, tudo isso acaba. A graça de Deus está disponível a todos. O jovem, ele descobriu isso. E esta mensagem é tanto para aqueles que estão longe de Deus, afastado do caminho de Deus, como para aqueles que estão na casa de Deus, mas estão com o coração longe dele. Porque a gente pode pensar que essa mensagem é para o pecador. A mensagem central aqui é a revelação do Pai e a revelação do coração dos religiosos. A visão errada que nós temos a nosso próprio respeito, aquilo que nós guardamos em nossos corações, achamos que estamos bem, achamos que somos justos, achamos que somos corretos, porque frequentamos a igreja, mas ainda o coração, queridos irmãos, está distante de Deus. O coração ainda carrega mágoa, ódio, ressentimento, rancor, ira. O coração ainda é cheio de orgulho. Mas o Pai, Ele nos convida a entrarmos na comunhão com Ele. Mas para isso é necessário tirarmos o que nós temos no coração, porque o que temos no coração, irmãos, essas coisas, como o irmão mais velho, isso atrapalhava de entrar na comunhão com o Pai. Enquanto nós formos orgulhosos, egoístas, ainda vingativos, nós não teremos comunhão com o Pai, nós não entraremos em sua presença. Que a gente possa refletir profundamente no que nosso Senhor Jesus Cristo, e lembre, irmãos, a vida é breve, e tudo que você está curtindo agora, toda a confiança que você tem no seu dinheiro, na sua profissão, no seu trabalho, lembre que isso acaba, e quando isso acabar, a sua alegria, seu prazer também vai acabar. E aí o que acontece? O que você terá? Jesus Cristo, uma certa feita, disse, contando a parábola, disse que o homem tinha muitos bens
e vendeu e fez um celeiro e começou a estocar as coisas, e no final ele disse: come, bebe, folga minha alma, tem muitos para muitos dias. E aí uma voz disse: louco, se pedir a sua alma hoje, o que tem preparado e para quem será? Amém, igreja? Lembre que a vida é breve, mas a graça de Deus está disponível a nós. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.